Galera, aqui é Diego Vieira do canal Anatomia das Artes Marciais. Galera, hoje o tema do vídeo é: será que as artes marciais que a gente conhece funcionam na rua? Vamos descobrir a verdade agora. Galera, é uma coisa muito importante isso. Vamos entender de outra maneira. As artes marciais, elas têm uma origem muito específica, muito bem detalhada, tá? A gente pensasse, por exemplo, no Krav Maga, a luta de Israel, focada na defesa pessoal, ela trabalha com uma prerrogativa de defesa pessoal muito forte. Entretanto, ela tem uma trilha de percurso para chegar aí muito grande. Vamos considerar assim: será que artes marciais outroras competitivas que focam muito na competição, esquecem o lado marcial, podem funcionar na rua? Aí eu vou te falar o seguinte: depende. Depende de quê, mestre? Depende de como o seu treino é conduzido e o objetivo dele. Se você está estritamente focado em competição, só em competição, então dificilmente você vai trabalhar situações de defesa pessoal. Dificilmente você trabalha essas situações, dificilmente você vai saber lidar com elas na rua. Porque entenda, todo treinamento de combate ele é neuromotor, ou seja, tudo que você repete contínuas vezes se torna um hábito natural. Então, se você pratica luta, por exemplo, com uma frequência muito grande, você vai lutar melhor. Se você pratica combate armado com frequência, você vai lutar melhor. Então, ou seja, essa repetição contínua gera um resultado satisfatório que você tanto deseja. Entretanto, ao mesmo tempo, se você não priorizar certos padrões para o seu treinamento, você tem um treino muito massivo e que pode se tornar desgastativo também. Você está fazendo sua atividade. Tá? Vamos considerar que você está treinando exercícios em manoplas ou em saco de pancada. Treinar meia hora de saco de pancada desenvolve muita explosão e fôlego, fato. Mas se você repetidas vezes fazer isso, vai ser benéfico no início, mas depois você vai ficar enjoado daquilo e vai parar de progredir. Por isso é muito importante você ter uma metodologia de treino que fique bastante interessante, bastante didática, no sentido, eu começo, hoje eu vou treinar a parte técnica e os golpes em manoplas ou saco-pancada. Beleza. Amanhã eu vou treinar os desarmes, de arma de fogo, ou faca, ou porrete. Depois de amanhã eu vou treinar o combate armado. Por caso de eu precisar usar o elemento, o objeto que eu desarmei, por exemplo. Então você está fazendo uma periodização para gerar o resultado que você deseja, que é saber se defender mediante situações de risco. Tá? Então, as artes marciais, elas funcionam na rua, né? É uma coisa muito complexa. Porque, vamos lá, Taekwondo, por exemplo, foi criado para servir como defesa pessoal na época da Coreia, quando a gente estava passando pelaquela transição de ali da divisão das duas Coreias. Você tem Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? E meio que serviu também do fim, né, de fato, da ocupação japonesa em 45. Você tem uma arte marcial focada literalmente na defesa pessoal, mas que para se tornar mais atrativa, se tornou competitiva. Então isso é uma resposta que os mestres de Taekwondo encontrou para poder divulgar o Taekwondo com mais facilidade. Tá? A mesma ideia a gente funciona para quê? Karatê, por exemplo, passou pela mesma adaptação. Começou a chegar em outros países, teve competições, tudo, e aí foi ganhando a popularidade. Tá? A arte, inclusive, é muito importante dizer isso, por quê? Porque uma das artes marciais que mais encontrou resistência
para ser ensinada em outros países sem ser o próprio de origem foi o Kung Fu. Tanto que o Bruce Lee é reconhecido por muitos adeptos como o primeiro pioneiro do Kung Fu, ensinar Kung Fu para os não chineses. Porque os chineses que viviam nos Estados Unidos, por exemplo, não queriam ensinar para outros chineses. Então isso muda muito. Quando a gente fala de defesa pessoal, lembrando que toda arte marcial ela tem um caminho meio-fim e ela tem uma linha de raciocínio que ela vai. Ela pode ser tanto competitiva, como o caso do boxe, ou ela pode ser de caráter de defesa pessoal, como o do Krav Maga. Essa linha tênue é que vai ser aplicada. Então, igual eu falo, se você não treina situações de risco, você não vai usar elas. Vamos pensar no judô, por exemplo, que é uma arte marcial olímpica, um desporto marcial olímpico, para ser exato. Você não tem situações nos treinos competitivos de judô, situações de defesa pessoal. Ah, mas eu sei, conheço técnica de judô, treino de defesa pessoal do judô. Ok, bacana. Mas se você não tem esse treino com periodização, dificilmente ele vai funcionar. Eu gosto de usar o exemplo do trampling. Não sei se você, quem está me assistindo aí conhece. O trampling é o que a gente chama de armadilha. Existe muito ali no Kali, no Silat, no Wing Chun. Esse trampling, essa armadilha, são movimentos de reflexo e coordenação motora que provocam uma reação e controle de distância. Vou dar um exemplo aqui. No Silat, a gente tem o Keli Latian, que é um trampling, e que eu faço um movimento de 4 tempos. Como assim? Eu defendo, ataco, garanto, ataco. Eu vou fazendo esse movimento fluido com o meu colega. Tá? No Wing Chun, eu tenho a mesma premissa. Eu defendo, garanto, ataco. Você vê se jogar um movimento a menos. Tá? E no Kali eu tenho o mesmo esquema, porém com outras defesas. Onde eu estou querendo chegar? Se você não treinar o trampling, ele nunca vai funcionar na rua. Mas se você treina ele constantemente, ele passa a funcionar na rua. A questão é como você vai treinar ele periodicamente e deixar isso uma coisa que é mais natural para a pessoa. Porque muitas vezes, muitas pessoas buscam mais competição mesmo do que defesa pessoal. Muitos atletas de diversas modalidades marciais buscam mais a competição. Ah, eu quero lutar, eu quero do que a defesa pessoal, porque acredito que a defesa pessoal é uma coisa monótona, uma coisa chata, uma coisa assim lógica. E se esquecem que é na defesa pessoal que você vai aprender a desarmar uma arma de fogo, a levar de um assalto, a lidar com uma situação com faca ou porrete. E isso conta muito para sobrevivência. Não adianta. Se você não saber se defender, você está fadado a cair. Tá? Defesa pessoal é muito séria. Tá? Para você tratar como uma mera formalidade. Não me preocupo muito não. Ah, mas eu posso chutar? Não. Cara, essa ideia do que eu posso, só funciona em teoria. Na hora do vamos ver mesmo, você vai usar só movimentos de coordenação grossa. Tapa, dedo no olho, mordida, chute. É só isso. Não tem chave de braço, não tem projeção, não tem controle para levar no solo, nada disso. É bater, bater, bater e bater. Ok? Galera, mas agora me fala aí. Você concorda que as artes marciais de hoje não funcionam na rua? Você acha que elas funcionam se tiver um treino mais adaptado? Deixe nos comentários para mim aí. Peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho para não perder mais vídeo nenhum e fica ligado para os próximos vídeos, tá? A gente vai ter aí que a gente vai estar cobrindo evento marcial aí também, vai ter luta do Popó com o Whindersson Nunes, só coisa boa aqui pro canal, tá ok? Galera, vou nessa, tamo junto!